Deus. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãs. Vocês estão bem? Amém? Ó, é que mandaram ficar aqui em cima. Eu obedeci. Eu queria estar embaixo, mas amém, né? Deus sabe. Aleluia. Vocês estão bem? Estão cansadas? Não, eu estou. Vocês não estão, não? Não sei para você, mas para mim, segunda-feira é um dia muito cansativo. Né? Não sei se você faz faxina na casa de segunda, como eu. Mas eu fico muito cansada de segunda. Né? E depois de um final de semana intenso, né? Que foi esse. Mas o Senhor é poderoso para renovar as nossas forças, amém? E Deus tem promessas para nós. E uma das promessas que o Senhor tem para nós é para podermos desfrutar de uma força sobrenatural que vem dEle. Só vem do Senhor a força que nós precisamos. Então, Deus, Ele é aquele que dá força para o fraco e o abatido. Então, não é da vontade de Deus que você esteja cansada. Olha só. É claro que o cansaço é de fase, né? Igual, se você trabalha muito, você fica cansado. Mas estar cansado, viver cansada, não é da vontade de Deus. Tem que ser só por alguns momentos. Né? Então, se você é aquela que se sente cansada na igreja, se sente cansada no trabalho, se sente cansada na família, se sente cansada para estar com os filhos, para viver em comunhão com a família, então você tem sido roubada da bênção da vida, do desfrute. Né? Em Isaías 40, versículo 31, o Senhor promete para aqueles que esperam nele ser renovados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai subir com asas como águias, né? Você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Essa é a promessa que o Senhor tem para você. E o renovar, quando a Bíblia fala aqui em Isaías, que Ele promete para nós renovar as nossas forças, no original, renovar quer dizer substituir aquilo que nós não temos mais pela força de Deus. Isso que é renovar as nossas forças, ter a força de Deus. Nós vamos trabalhar, andar, correr, voar e não vamos nos cansar. Seremos igual águias. E um exemplo extraordinário de alguém que teve a sua juventude renovada na velhice, que é de quem eu quero compartilhar essa noite, é a esposa de Abraão, que é Sara. Então, eu quero ministrar sobre Sara. A Bíblia começa a falar de Sara, em Gênesis, ela já tinha 65 anos. Não era uma garotinha. Uau! Você já tem 65? A pastora Marta tem 66, né, pastora? 65? Ah, é em dezembro você faz 66, é verdade. Né? Eu estou longe de chegar lá. Né? Mas não importa, olha só. Mas, falando sobre Sara, né, que é o que nós vamos nos basear nesta noite para falar. O interessante é que no Novo Testamento, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro chama, no Novo Testamento, chama as mulheres de filhas de Sara. Olha só, não são filhas de Rebeca, não são filhas de Esther, filhas de Débora, mas são chamadas filhas de Sara. Você é filha de Sara. Então, você pode ter a sua juventude renovada. Diga para a sua irmã do lado, você é filha de Sara. Mesmo você que tem menos idade, né? Você fala, mas eu sou jovem. Não preciso ter as minhas forças renovadas. Não é bem assim. Às vezes você tem pouca idade, mas se sente cansada, abatida, desanimada. É ou não é? Não é, jovens? Jovens solteiras, porque as casadas já estão com tudo no meu balaio. As solteiras. Não é? Você também se sente cansada. E eu quero compartilhar um texto que está em 1 Pedro 3, versículo 1 ao 6. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo
Traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui, só abrindo parênteses, o apóstolo Paulo não quer dizer que ele é contra, que sejamos contra o uso de joias, de estarmos bem vestidas, de cuidarmos do nosso cabelo, não é isso. O que ele enfatiza é que isso não deve ser a prioridade na nossa vida, que o que é interno é mais importante do que é externo, amém? Continuando o texto. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Muito bem, então Sara é a única mulher na Bíblia que teve a sua juventude renovada na velhice. E Deus quer que essa bênção seja expandida, seja estendida a todas vocês nessa noite. Amém? Você crê nisso? Muito bem, porque vocês são filhas de Sara. Glória a Deus. Então, se os homens têm a bênção de Abraão, nós temos a bênção de Sara estendidas a nós. Então, nós precisamos aprender o segredo de Sara para nós experimentarmos esse rejuvenescimento, né, renovação da juventude. Glória a Deus. Olha só, se nós abrirmos... Mudou o som completamente para mim, para vocês também? Não? Minha voz está igual? Então, tá bom. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis 17, eu não sei se você está aberto, não precisa projetar, não. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis 17, nesse texto, no título, diz que Deus muda o nome de Abraão. Então, ele faz um pacto, uma aliança com Abraão nesse texto. Olha só, Abraão, ele tinha nessa passagem, nesse momento, 99 anos, quando Deus faz uma aliança com ele. Quantos anos? 99. Muito bem, o cumprimento da promessa, qual era a promessa que Deus tinha para Abraão? Um filho. E de um filho desencadearia tantas outras coisas que Deus prometeu para ele. Até o cumprimento dessa promessa de ter um filho, que vai ser em Gênesis 21 só, leva mais ou menos 1 ano para que isso acontecesse. De Gênesis 17, quando Deus renova a sua aliança com Abraão, até o cumprimento dela leva-se 1 ano. Quando chega em Gênesis 18, Deus diz que Abraão e Sara, olha só, eram velhos, avançados em idade, e já havia cessado o costume das mulheres. Sara não menstruava mais, óbvio. Isso significa que eram pessoas normais, eram velhos. Não era porque era no tempo dos patriarcas que uma mulher de 90 anos era uma jovenzinha. Na Bíblia era diferente. Nesse contexto, Sara era mocinha. Não, ela era velha. Ela tinha 90 anos, como uma mulher de 90 anos tem. O único detalhe é que a Bíblia fala que ela era muito bonita. Então, ela devia ter sido uma moça muito bonita. Alguns comentaristas falam que ela era a própria beleza de Eva. Ela era muito linda. Então, aos 65 anos, quando começa a contar a história dela na Bíblia, ela devia ter traços muito bonitos de uma mulher. Para uma mulher de 65, ela tinha traços de beleza, porque ela era bonita. Mas, aos 90, ela era uma senhora de 90 anos. Certo? Então, não existia nada de extraordinário em Sara. Mas Deus renovou a sua juventude na velhice. Por que eu afirmo isso? Porque no capítulo 20, andando um pouquinho mais para frente, nós vimos um rei chamado Abimeleque, que quis ter a Sara como esposa. Olha só, esse rei, que não era cristão, um homem que não é cristão, não tem muito interesse na beleza interior. Eu acho que ele nem vê isso. Se crente não vê muita beleza interior, o que dirá um não crente, não é verdade? Mas ele se apaixona por ela. Ela era linda, ela despertava interesse. Que ele convidou, queria que ela fosse uma das mulheres de seu harém. Então, a gente vê que já no capítulo 20, algo aconteceu com Sara para que a sua beleza despertasse interesse no homem. Ou seja, ela tinha 90 anos, mas ela era muito linda e muito chamativa, muito jovial, para que um rei interessasse por ela. Um milagre aconteceu já nessa época, do capítulo 20, quando isso acontece. E você vai experimentar o que Sara experimentou nessa noite. Amém? Amém. Então, gostaria de mencionar com você 4 coisas que Deus faz em Sara, na vida de Sara, em 1 ano, antes do bebê nascer, antes que a promessa
seja cumprida na vida dela. E eu creio que nos falam do segredo da renovação da juventude, das nossas forças, do nosso vigor, do nosso ânimo. Muito bem, uma primeira coisa que aconteceu na vida de Sara, uma mudança de identidade. Pela narração bíblica, quando a gente lê sobre Sara, muito antes, nos capítulos anteriores, a gente percebe que ela era uma mulher dominadora, um pouco geniosa. Então, Deus havia prometido para ela e para o seu marido que eles teriam um filho, certo? Mas a promessa de Deus estava um pouco demorada. Olha quanta coisa aconteceu e nada desse bebê vir. E a gente percebe pelo comportamento de Sara que as suas falhas, como ser humano, como mulher, eram muito óbvias. Ela cometeu muitas falhas. Às vezes a sua fé não foi tão forte, fraquejou na espera por este bebê, pela promessa do Senhor. Ela era levada a errar pelo seu próprio coração, pelos seus próprios sentimentos. Será que Deus vai me dar mesmo? Será que isso vai acontecer? Já estou ficando velha, 70 anos, 75, 80. O tempo passa. E passa rápido, hein, irmãs? Passou para ela. Então, os defeitos de Sara, do seu comportamento, de sua personalidade, eram muito claros, se você prestar atenção na palavra. Então, era uma mulher severa, era uma mulher firme, dura, um pouco temperamental. E uma certa vez, a história vocês conhecem, ela chega para Abraão e fala assim, já que eu não posso te dar filhos, então toma aqui a minha serva Agar e se resolve com ela, e você vai ter um filho com ela. E o que a Bíblia fala, que a gente percebe? Abraão não questionou muito, né? Ele logo aceitou o que ela indicou, não é verdade? Tá bom, então eu vou dormir com ela e vamos resolver isso. Então, ele obedeceu Sara. Então, parece que Sara era aquela que tinha uma personalidade forte, né? Firme. Mas Deus fez algo sobrenatural na vida de Sara. Antes que pudesse fazer um milagre na vida deles, do milagre acontecer, Deus mudou o nome de Abraão e Sara. Isso nos fala de identidade. Deus mudou o nome do casal, de Abraão e de Sara, 1 ano antes de Isaac nascer. Isso mostra que a mudança de nomes foi um fator fundamental para o milagre acontecer. Então, por anos, eles esperaram um milagre, mas quando Deus mudou o nome deles, veio um milagre na vida deles. Olha só, no capítulo 17 de Gênesis, primeiramente o Senhor se revela a eles como aquele que é todo-poderoso. Depois disso, Deus muda o nome de quem? De Abraão e, consequentemente, dela. Abraão, antes chamava-se Abrão, né? Lembra? Abrão. Abrão tornou-se Abraão. E Sarai, que era assim que ela era chamada, tornou-se Sara. Eles eram idosos, ele tinha praticamente 99 anos, certo? E ela, 90 anos. Quase 80, 90 anos. Então, o que aconteceu? Quando Deus mudou o nome deles, mudou a identidade deles, algo aconteceu fisicamente. Ao mudar o nome de Abraão e Sara, Deus retira parte do próprio nome dele e coloca no casal. Olha só, algo sobrenatural aconteceu. No hebraico, o nome de Deus tem 4 consoantes. É escrito por 4 consoantes, que é Y, H, W, H, que é impronunciável. Não dá para se pronunciar. É assim que se escreve o nome de Deus. Essas 4 letras do nome de Deus, o H, a letra H que aparece 2 vezes, corresponde, mais ou menos se diz assim, que é o nosso H. E agora, Deus coloca este H, no meio de Abrão, e ele se chama Abraão. Abraão. Certo? E Abraão significa, antes significava pai exaltado, e agora significa pai de muitas nações. E ao nome de Sara, que era Sarai, Deus tira o I, que na realidade não é um I, né? É um Yod, em hebraico, né? Não sei pronunciar. Tira essa letra do fim e colocou também o H, que é o... Deus levou isso... Com isso, com essa mudança do nome, Deus fez com que Sara entrasse dentro da promessa que tinha feito para Abraão. Ele disse assim para Abraão sobre Sara, nessa ocasião, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Sarai significava minha princesa, mas quando Deus tira a última letra e coloca o H, que é o...
significa princesa. Deus tirou o pronome possessivo minha do nome de Sara. Por quê? Porque ele tirou o que era o limitador do seu nome, porque ela seria antepassada de muitas nações. Não seria só minha princesa, mas seria princesa. Então, toda a letra hebraica tem uma imagem que a representa. Então, por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, que é um boi, representada por um boi. O Bet, que é o B para nós, é uma casa. Esse Yod, que tirou da letra de Sara, tem a imagem de uma mão fechada, que estava no nome de Sara. Isso aponta para a nossa força, para a força do nosso esforço, do braço. Deus não quer que você viva pelo esforço, mas descanse na graça dEle, descanse no descanso do Senhor. Então, Deus remove esse I do final de Sarai e coloca o que é o H. E o que representa esse H, representa o sopro de Deus, representa a vida de Deus, representa o fluir de Deus. Então, Deus sopra sobre eles, coloca a letra H, que significa o sopro de Deus na vida de Abraão, o sopro de Deus na vida de Sara. E assim eles puderam, depois de um ano, tomar posse da bênção. O que você precisa para tomar posse da sua bênção? Ser renovada na sua falta de forças, ou ter forças na sua velhice, é do fluir de Deus, do sopro de Deus na sua vida. Onde foi ministrado sobre isso? Sobre o vale de ossos secos. Foi tido uma visão sobre o rio de Deus, né, que havia pessoas paradas na curva do rio. Então, se você quer suas forças renovadas, se você quer ser renovada como uma jovem, na sua juventude, você precisa do fluir de Deus, do sopro de Deus. E hoje Ele está aqui para soprar na sua vida, renovar as suas forças. Foi isso que aconteceu com ela, uma mudança de identidade. Glória a Deus. Houve também uma mudança de interior. No capítulo 17, quando Deus fala essas coisas com Abraão, que muda o nome dele, muda o nome de Sara, ela não estava presente. Deus só fala para Abraão essas coisas. Mas eu acredito que Abraão não perdeu a oportunidade de contar essas coisas para Sara, quando a viu. E o que eu acho lindo da parte de Deus, eu tenho certeza que ela já sabia, que Abraão contou isso para ela. Mas quando chega no capítulo 18, vocês conhecem bem a passagem. Aqui fala que o Senhor, o próprio Deus, foi visitar Abraão, junto com 2 anjos, certo? Amém? E o que eu acho lindo e muito carinhoso da parte de Deus é que Sara já sabia disso. Com certeza Abraão já tinha contado para ela, mas Deus queria que ela soubesse pela boca dele que ia abençoá-la, que ia fazer dela mãe de nações. E olha só, capítulo 18, o Senhor aparece a Abraão. E um dos seus propósitos era renovar a promessa por amor de Sara, para que ela pudesse ouvir com seus próprios ouvidos a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. E o Senhor apareceu na tenda deles, com 2 anjos. Imediatamente, Abraão pede para Sara fazer o quê? Uma refeição, não é? Na realidade, foi um banquete. Não foi um cafezinho com biscoito, né? Ela teve que matar um cordeiro. Até preparar esse cordeiro ia levar 3 dias, né? Imagina. Mas ela teve que preparar um cordeiro, com certeza, é óbvio, ela tinha empregados, mas ela agiu rapidamente a servir estes homens de Deus. E que chegaram de uma forma assim, surpreendente, inesperada, não tinha marcado visita para estar lá, não. E no capítulo 18, Deus vem pessoalmente trazer a notícia a Abraão e Sara estavam ouvindo atrás da tenda, né? Não atrás da porta, mas atrás da tenda. E o Senhor sabia que ela estava ouvindo. Mulher, né? Mulher, rapidinho. Ela falou, ai, meu Deus, esse homem é diferente. O que será que vieram fazer aqui falar com Abraão? Eu estaria ouvindo, você não? Duvido. Duvido que você não estaria ouvindo, ali tentando ouvir o que estava acontecendo. Né? Ai, obrigada, Nete. Deus abençoe. Glória a Deus. E quando Sara ouviu que o Senhor falou que ela teria um filho, a Bíblia fala que ela riu no seu íntimo e disse no seu interior, terei ainda prazer depois de idosa e sendo o meu Senhor também já velho? A Bíblia fala que ela chamou Abraão de Senhor.
E ela não chamou ele audivelmente. Ela falou no seu interior. Ninguém pôde ouvir o que ela falou, porque foi dentro dela, no seu interior. No seu íntimo, ela só pensou no coração. Teria ainda prazer depois de idosa, sendo meu senhor também já velho? E ela riu, não foi ela riu no seu interior. Ela riu no seu íntimo. Isso significa, irmãs, que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e reconheceu o seu marido como líder no seu íntimo. Nenhuma outra ocasião, antes e depois, a Bíblia fala que Sara chamou Abraão de Senhor. Mas naquele momento, depois da transformação, primeiro de identidade, agora o Senhor estava transformando o seu íntimo. Ela foi submissa, ela chamou o seu marido de Senhor. E ela riu, não foi para duvidando de Deus, da promessa de Deus. Ela riu de felicidade. Ai, eu engravidar? Será que eu ainda vou ter prazer? Será? Aquela coisa de ansiedade. Ela falou assim. E esse texto, mais um, glória a Deus. E esse versículo foi usado pelo Espírito Santo em 1 Pedro, capítulo 3, para dizer que Sara chamou Abrão de Senhor. Olha só, pois foi assim também, como nós lemos, que assim mesmo se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Foi algo tão no seu interior, foi uma transformação tão verdadeira, que o apóstolo Pedro não hesitou em descrever isso. Houve mudança, sim. Aquela mulher que era tão forte, que tomava suas decisões, que falava para o marido, vai se deitar com Agar, para você ter o seu filho, foi transformada. Houve uma transformação no seu interior, que a ponto de dentro de si ela chama, meu Senhor, será que eu vou ter prazer? Olha só. Deus não está preocupado com a aparência exterior das coisas. Deus está preocupado com o que acontece no seu interior. A mudança do seu interior. A transformação da sua alma dia a dia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós percebemos e vemos que nós temos uma longa caminhada pela frente. E muitas coisas são mudadas na nossa vida. Se você tem 1 ano de crente, você olha para trás em 1 ano, você vê que você mudou. Mudou ou não mudou? Se passa 2 anos, você olha para trás e fala, nossa, como eu mudei em 2 anos. O ruim é quando você olha para trás e vê que não houve muitas mudanças em você. Então, o trabalhar de Deus cessou. Então, o que acontece? Porque Deus nos ama, Ele coloca circunstâncias na nossa vida para mudar o nosso caráter, para nos transformar. E quando nós nos rendemos diante de Deus, o nosso coração é transformado, o nosso eu é transformado. A ponto de fazermos coisas que antes não fazíamos, de pensar como antes nós não pensávamos. Foi o que aconteceu com Sara. O seu interior foi mudado. Glória a Deus. E houve também em Sara uma mudança de mente. O riso de Sara, porque a gente fala muito que Sara riu com aquela notícia que o Senhor foi dar na casa deles. Mas capítulos anteriores, quando Deus faz aliança com Abraão, né, Abraão também riu. Capítulo 17 diz assim, prostrou-se o rosto em terra. Deus tinha feito grandes coisas naquele momento. Falado para ele que ele ia ser pai de nações, que ia dar um filho para ele, renovou sua aliança, fez um pacto com Abraão, houve a circuncisão. Ou seja, Abraão prostrou-se em terra e riu-se em seu coração. Foi um riso de sarcasmo, de dúvida? Não, foi de gratidão. Ele riu e disse no seu coração, poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Parece uma exclamação de alegria e não de dúvida. Ele creu, ele acreditou no que Deus falou para ele. Quando a graça reina em uma casa, a graça reina na nossa vida, há muito sorriso, e não tristeza, e não murmuração. Não há um sorriso de zombaria, de escárnio, mas um sorriso de alegria e paz, quando Deus fala das suas promessas para nós. A palavra do Senhor diz no verso 14, voltando lá para o texto do capítulo 18. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Disse o homem. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. O Senhor disse para Sara.
Depois que ela sorriu e falou e pensou aquelas palavras e riu intimamente. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. A expressão aqui usada por este tempo da vida, em hebraico, essa expressão seria melhor traduzida com a melhor experiência da vida, ou o melhor momento da sua vida. Então, a gente poderia dizer que quando Abraão e Sara estivessem vivendo a melhor experiência da vida deles, Isaac viria. Uau! Como assim? Eles ainda estavam aguardando a promessa. E o Senhor, o homem fala, o próprio Deus fala, no melhor momento da vida de vocês, Isaac vai vir. Olha só. E que tempo é esse? Que tempo bom é esse? O melhor momento da vida. Quando nós desfrutamos do ministério, olha só, Deus edifica a igreja. Quando os líderes de crianças estiverem desfrutando do Senhor, e das crianças, enquanto ministram a palavra, as crianças vão receber o que é de Deus. A mesma coisa acontece para os adultos. Quando eu vivo, apesar das circunstâncias, como a Bia ministrou. Quando eu vivo esperando na promessa, apesar das circunstâncias, eu, com alegria e esperança, com um sorriso, crendo na promessa, este é o melhor momento que eu posso viver. Muitas vezes nós achamos que o melhor momento está no cumprimento da promessa. Mas não é verdade. Ela é boa, claro. Receber a promessa é algo maravilhoso. Mas o melhor momento que Deus quer que você desfrute é o momento da espera. Sabia disso? É o momento da espera. A frutificação é resultado de estarmos vivendo um grande momento na nossa vida. Agora, se você encara as circunstâncias como as mais terríveis, talvez a bênção não vai chegar na hora e da forma que você deseja. Mas quando você encara a espera como o melhor momento da oportunidade para a sua vida, o bebê vem. O bebê nasce. Glória a Deus. Então, o filho que você tem buscado, desejado gerar dentro de você, não sei o que é. Pode ser o resultado em seu ministério, um resultado em negócios, na vida financeira, um casamento que você espera, moça, para acontecer, certo? Filhos espirituais, ou até mesmo um filho natural. O que o Senhor nos diz simplesmente é: tenha prazer no Senhor. Não fique preocupada, não se amargure. A amargura e a tristeza envelhecem, sabia disso? A Bíblia fala que a alegria formoseia o rosto. Você quer ser renovada na sua juventude? Põe um sorriso no seu rosto. Põe um sorriso no seu rosto. A circunstância da vida, as dificuldades, elas vêm. Deus nos testa. Temos que passar por elas, mas a grande diferença é como você passa por ela. No momento que você perde o seu prazer, não haverá mais resultados acontecendo. Mas é muito difícil o que eu estou passando. Para esperar a bênção de Deus, aquilo que o Senhor me prometeu. Sara disse assim: terei eu ainda prazer? Sara podia ter dito assim, mas será que eu, sendo velha, Abraão sendo velho, vou ter um filho? Precisa ter prazer para ter um filho? Precisa? Não. Você sabe do que eu estou falando? Não. Mas a Bíblia fala, ela fala, terei eu ainda prazer? Prazer. Precisava disso? Não necessariamente. Mas ela falou, uau, espera lá, eu vou ter um filho, mas eu sou velha. Olha quanta coisa precisa acontecer dentro de mim. Imagina de Abraão, que estava amortecido. Será que vai rolar prazer nisso aqui? Isso vai dar certo? Não é? É mais ou menos isso que você está pensando. Olha que coisa doida. E ela falou, terei eu ainda prazer? Mas tenha prazer na sua vida, no seu ministério. Quando você tem prazer, os resultados virão. Se você espera por um bebê espiritual, filhos espirituais, às vezes você olha para a grama do vizinho, né? Ou da vizinha, você fala, meu Deus, por que ela tem ou não? Eu faço tudo, parece que igual ela, Senhor, e nada acontece comigo. Ou se você deseja um bebê e que não vem, aí você fica sabendo que alguém está grávida. É a morte. Mas por que ela tem ou não? O que está acontecendo, Senhor? Como é difícil esperar.
Mas o que o Senhor quer é que você tenha prazer. Prazer nele. Prazer. Não importa se acontece com o outro, se a outra recebe, talvez é porque ela tenha prazer no Senhor. Você está esperando pela salvação de alguém na sua casa? Tenha prazer no Senhor. Pare de murmurar. Pare de se questionar. Tenha prazer. Isaac virá quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida. E às vezes a circunstância, a espera se torna o pior momento da sua vida. O pior momento. Mas Isaac vai vir quando você estiver feliz. Ele disse que virá quando você sorrir por dentro e crer. Simplesmente crer na promessa que ele fez. Glória a Deus. Sara desenvolveu uma confiança completa. Quando foi escrito o Hall da Fama dos Heróis da Fé, de Hebreus 11, muitos homens foram mencionados, mas o Espírito Santo não se esqueceu de Sara. Em Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. A palavra poder aqui é dunamis, que vem da palavra dínamo, dinamite. Ela recebeu poder porque confiou na fidelidade de Deus. Todas as bênçãos que nós queremos ou que queremos receber, não depende da nossa fidelidade, da nossa fé, mas da fidelidade de Deus. É confiarmos na fidelidade do Senhor, que o Senhor vai fazer. Porque se você olhar para a sua fé, se eu olhar para a minha fé, muitas vezes, não tem. Ela é muito pequena, ela varia demais. Mas olhe para a fidelidade de Deus. Quando você confia na fidelidade de Deus, Ele declara que somos homens de fé. Pare de ficar questionando, será que eu sou fiel? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que Deus vai me abençoar? Será que o que Ele prometeu realmente vai acontecer? Não pense assim. Pense que Deus é fiel. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não olhe para você, não olhe para a sua fé. Quando Sara recebeu a notícia, ela deve ter pensado, não sou eu que vou gerar esse filho, eu não tenho a menor condição de gerar esse filho, mas a fidelidade de Deus. É Deus quem vai fazer. É Ele que vai agir no sobrenatural. Então, eu vou ter a melhor experiência da minha vida. Eu vou esperar esse bebê. Este 1 ano que Deus prometeu que ele vai nascer. Eu vou esperar ele da melhor forma possível. Essa gestação vai ser a melhor gestação. Então, Deus não quer que você tenha prazer somente quando Isaac nasce. Ele quer que você tenha prazer nos 9 meses de gestação. O ano seguinte foi muito difícil para Abraão e Sara. Olha só, foi o ano que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Teve aquele incidente com o rei Abimeleque. Enfim, muitas circunstâncias aconteceram durante aquele ano que Deus falou que iria acontecer, iria chegar a promessa. Mas eu creio que para Sara foram 9 meses maravilhosos. Quando ela soube que ela estava grávida. Estou grávida. 90 anos, eu estou grávida. Ela começou a ter enjoos. Quem já teve enjoo na gestação aqui? É bom? Vomitar é bom? Para ela era a melhor coisa. Vomitar para ela era maravilhoso. A roupa não servia mais. Vamos fazer roupa nova. Imagina, né? Tudo que a gente quer é não fazer roupa de grávida. Ai, meu Deus, já está tudo apertado. Que roupa que eu vou usar? Roupa de grávida é caro. Como que eu vou fazer? Não é? Mas ela não. Ela queria uma barriga. Ela queria ver a barriga crescer. Ela queria mudar de roupa. Mandou as mulheres fazerem roupas novas. Aqueles 9 meses, né, Abraão chegava. Ai, Abraão! Ai, que ânsia! Né? Porque a gente sente enjoo até do marido, né? Que ânsia! Mas, ai, glória a Deus, Abraão! Ele, glória a Deus, Sara! Pelo seu enjoo. 9 meses difícil, Sodoma foi destruída, tanta coisa aconteceu. Mas ela estava tão feliz, porque aquele bebezinho ia vir o cumprimento da promessa, ia acontecer. Ela vomitou com gozo. Não foi assim com nojo, não. Foi aqueles 9 meses, é o que Deus chama do tempo da vida deles. E para Sara foi só alegria. Teve dificuldade? Lógico que teve, mas para Sara foi só alegria. Deus não quer que você desfrute só do momento final. Deus quer que você desfrute da caminhada também.
A nossa jornada hoje, olha só, preste atenção nisso, a sua jornada hoje é a experiência mais extraordinária que você está vivendo. E muitas vezes nós tratamos de uma forma tão leviana e reclamamos tanto. Porque quando o bebê nascer, quando a promessa vir, quando você pegar aquilo que você espera no seu colo, você vai olhar para trás, uau, como Deus me sustentou. Como Deus me guardou, como Deus preparou tudo, foi no tempo ideal, foi no tempo certo, foi tudo preparação de Deus mesmo, tinha que acontecer, você vai olhar para trás e vai ter coisas para contar. Aleluia! A Bíblia fala que nós somos cartas abertas, a nossa vida é cheia de experiências. Nós somos como mordomos, nós somos como mordomos, que temos que ter o nosso ceifeiro, a nossa despensa, estou pensando em ceifeiro, a nossa despensa cheia, e cheia do quê? De reclamação, de murmuração, de desconfiança, de dúvidas com relação ao que Deus pode fazer. Não. Vai estar cheio de experiências, de saber esperar em Deus, de ter fé, que o Senhor vai fazer, que o bebê vai nascer, que o homem que você quer que o seu marido se torne, Deus vai fazer, que o ministério que você sonha e que Deus já falou que vai te dar, vai acontecer, mas desfrute deste momento da espera. Tenha prazer no Senhor, tenha gozo no Senhor. Este é um dos segredos para que Deus renove as suas forças, renove a sua juventude. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós trabalhamos gemendo debaixo de peso e tristeza, a unção de Deus não flui na nossa vida, irmãs. Não flui. A unção flui na alegria da vida. Na alegria da vida. Não creio que há unção quando nós estamos tristes. Não há. Mas Deus deseja em nós uma posição diferente, de fé, de alegria. Você tem prazer na espera? Você tem prazer de esperar? Ninguém tem. Ninguém tem. Ainda mais quando você vê que o outro está acontecendo e você está tudo parado. Ninguém tem prazer em esperar. Mas este é o segredo para ser renovada, para ter a sua juventude renovada, para que o bebê aconteça, ele venha. Você precisa se alegrar no Senhor. No Senhor. Ter prazer nessa jornada de espera. Ter a alegria de Deus. Aleluia. Hebreus 11:9 diz assim, que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria acima de todos os outros seres humanos. É por isso que hoje nós podemos também transbordar em alegria e sermos cheios do Espírito Santo. O nosso Jesus foi cheio de alegria. Ele passou por dores, sofreu dores e tristezas só na cruz do Calvário. Mas a sua vida foi repleta de alegria enquanto esteve aqui na terra. Então, tudo isso que eu ministrei não quer dizer que você não passe por tribulações. Você passa, eu sei disso, por tristezas. Tem os momentos de tribulação, mas a alegria do Senhor é a nossa marca para sermos vitoriosas. É a marca mais visível que podemos ter. Então, para que as suas forças sejam rejuvenescidas, renovadas, que você tenha a juventude que Sara teve na velhice ainda, você precisa de ter uma identidade. O sopro de Deus precisa soprar em você. Você precisa ter uma mudança no seu interior. Ser transformada na sua alma. Você precisa ter uma transformação de mente. Crer que o Senhor vai fazer. E confiança. Confiança que Deus está fazendo. Que Deus vai fazer. Tenha alegria na espera. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei que fase da sua vida você está passando hoje. Se você acha que você chegou a um momento da sua vida, eu não falo nem idade, eu falo ao momento da sua vida que parece que não existe mais esperança ou possibilidades para você. Eu quero dizer para você que sempre há tempo, o Senhor quer renovar as suas forças. O Senhor quer trabalhar no seu interior, renovar a sua saúde, renovar a sua juventude, fazer você voar como águia. O Senhor está aqui e Ele vai fazer isso. Glória a Deus.
Se você está desesperançada e precisa ter alegria porque você não está sentindo alegria na espera. Você fala, Deise, eu acredito sim nisso, mas eu não consigo sentir alegria nessa jornada da espera. Hoje o Senhor quer alegrar o seu coração, mudar a sua perspectiva, amada, como Ele tem mudado a minha. Então o Senhor está aqui hoje e Ele vai renovar você. E nós queremos orar por você. A oração tem poder. A oração umas pelas outras tem poder. Você crê nisso? Eu não sei o que você veio buscar. Se é renovação da sua força física, da sua disposição, da sua saúde. Você se sente cansada, sem forças para caminhar. Hoje o Senhor quer restaurar você. Eu quero chamar você para vir aqui, nós vamos orar por você. Mas venha com fé, venha crendo que o Senhor irá fazer isso. Eu quero que você fique deste lado, por favor. Se você está aí sem forças, você acha que você está combatida, não consegue caminhar, está estagnada, está paralisada, a situação te paralisou. Fica aqui, nós vamos orar por você.